em seus lares o programa Quarta Dimensão, redetvm.com.br, a maior e melhor cobertura local. 25 de setembro de 2015, 17 horas. A Bíblia diz: o dia fala com o dia seguinte, sem palavras e sem som. No entanto, a mensagem se espalha até os confins da terra. Salmo 19, versículo 3. Isto nos ensina que existem múltiplas formas de comunicação, além da linguagem e dos idiomas criados pelos humanos. Dizem avançadas pesquisas que as mães conversam com os filhos, eles dentro do útero materno, e são compreendidas por eles. Nossos amigos Stefan e João Luiz comandam a parte operacional deste programa, com eles na técnica. Temos a certeza que tudo correrá bem. O tema de hoje será lucros e perdas da linguagem. Se eu chamar macaco por engano com o nome de elefante, as pessoas ficarão na expectativa. Onde andará o elefante? Apontado pela distração do Getúlio. Todas as coisas se definem por grupos de palavras, de letras. Nossos pais registraram nosso nascimento e pelo nome nós seremos identificados. Quando alguém chama um conhecido nosso, imediatamente a imagem do seu rosto surge em nossa mente. Pronunciar vocábulo evoca pensamento, de que resulta imagem. Balbuciar o nome de Deus, portanto, deverá nos colocar em antecipada e respeitosa reverência. Jamais esta invocação deverá ser feita de forma vazia. Nossa linguagem diante dele deverá ser calorosa. Em nenhuma hipótese, todavia, atrevida ou exigente. Recato e especialmente humildade são apreciados requisitos que valorizam a nossa comunicação. Percebam que aquele publicano da parábola não fez mais do que um ato de contrição. Tende piedade de mim, pecador, foram suas palavras. Ele confessava que era um pecador. E a oração do publicano foi justificada pelo Eterno Espírito. Aquele outro que se dizia religioso, dizimista, jejuador e cumpridor da lei, pela linguagem altiva, foi reprovado. Deduzimos, nesta altura do campeonato, que a linguagem produz não somente crédito, mas também débito. Entre o alfa e o ômega, a história da civilização tem sido escrita com sangue, suor e lágrimas. Não temos sido capazes de disfarçar os equívocos. Ainda não aprendemos
que das cordas vocais escapam cargas explosivas que ameaçam o nosso futuro. O próprio planeta onde vivemos é fruto da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 3, versículo 1. Não existem palavras vazias, todas elas têm raízes fortes, oriundas de bênçãos ou maldições. Quando a alma evoca pensamento, este será imediatamente qualificado pela luz primordial. No preciso instante, a manifestação adquire selo na escala de valores. As palavras por si mesmas não são nem boas nem más, venenosas ou saudáveis. São as intenções que lhes emprestam características. Eu prefiro 1000 vezes cachorro amigo do que amigo cachorro. Foi o desabafo inspirado de alguém genial. A mesma palavra cachorro favorece evocarmos rosnado ameaçador ou afago. A propósito destes bichinhos, me ocorreu algo que considero oportuno dividir com vocês. Alhures eu criei cachorrinho e pude observá-lo durante alguns anos. Ele teve problema de vista e o veterinário receitou colírio. O meu cachorrinho atendia pelo nome de Pingo. Vocês precisavam ter visto o entrosamento que de imediato se estabeleceu para tratamento do enfermo. O uso do remédio mostrou que o Pingo fora adestrado de forma misteriosa sobre a linguagem humana. Eu gritei pela primeira vez, Pingo no Pingo. E este código foi usado por nós dois como chamamento para que ele se aproximasse e eu lhe aplicasse as gotas de colírio. O remédio deveria lhe causar algum desconforto, porque ele se aproximava arrastando o focinho no chão, meio vacilante, temeroso. A obediência, todavia, como característica de sua espécie, não lhe permitia escapar do sacrifício. O bichinho poderia estar longe. De imediato ele se aproximava, repetindo aquela mesma cena. Eu alcancei quase certeza, meus caros, de que o Pingo adivinhava que aquilo era para seu bem. A mágica das palavras trazia o cachorrinho para perto todas as vezes que eu repetia o convite. Pingo no Pingo. O Pingo me ensinou em diversas ocasiões que vale a pena interagir com cachorro amigo. Nos 15 anos de nossa convivência, ele jamais me decepcionou. O chamado irracional não tardou ligar as palavras Pingo no Pingo com a nossa rotina de tratamento. Percebam o grau de acessibilidade que a linguagem alcança. Aliás, é fato conhecido de todos que os golfinhos conversam com os humanos. As baleias manifestam lamentos patéticos que impressionam pelo tom de melancolia e tristeza.
depoimentos lendários contam histórias trágicas de marinheiros perdidos pelo aliciamento da linguagem das sereias. Vejam que também no aspecto da comunicação existem lados extremamente positivos e outros prejudiciais e negativos, lucros e perdas. Os mais perigosos são conceitos levianos, emitidos como cheques sem fundos, transmitidos como ensinamentos. Eles causam prejuízos. Essas palavras vazias são abortos voluntários do pensamento. Uma palavra vazia, escreveu Eliphas Levi, é contra o espírito da inteligência. No momento que ela é liberada, provoca envelhecimento, doença e pobreza. Num domingo de abril, James Miller foi visitar zoológico. Permaneceu longo tempo diante de uma jaula de macacos. Em seguida ele explicou: demorei porque fiquei escutando a conversação dos primatas. Eu não conseguia me lembrar onde ocorrera uma cena igual àquela. Depois lembrei, foi na semana passada, no coquetel dos Fagundes, onde todos falavam ao mesmo tempo. E nesse ao mesmo tempo, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefano, o nosso site já está na telinha, à disposição de vocês. Obrigado, Stefano. E não esqueçam que o Quarta Dimensão se encontra no YouTube, à disposição de nossos telespectadores, em qualquer horário, dia e noite. Inúmeras palestras estão lá. E agora o tema: lucros e perdas da linguagem. A comparação de James Miller trouxe à lume uma realidade desabonadora. Certos ajuntamentos humanos parecem ruidosos grupos de macacos saltando de galho em galho e fazendo gracinhas. Barulho enorme, aproveitamento zero. O mestre, com certeza, pensava nesta pândega quando recomendou: digo-vos que toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Palavras de Jesus em Mateus 12, versículos 36 e 37. A escolha é inteiramente nossa. Os dois caminhos se encontram abertos. Dialogar pode representar ciência e arte, de que resultam proveitosas lições para ouvidos atentos. Ninguém calcula o número de informações úteis que podem ser alcançados numa simples conversa. Fazemos pergunta para agrupamento de pessoas, escreveu Robert Louis Stevenson.
É como empurrarmos uma pedra do alto de um monte. Lá vai a pedra carregando outras pedras. Em termos de natureza, o resultado será avalanche. Em termos de linguagem, cada componente daqueles grupos se afastará mais sábio. Porque muita coisa vai ocorrer, muita coisa aquele grupo aprenderá. É maravilhoso quando isto acontece, sintetiza Stevenson. A pedra da curiosidade largada ao acaso provoca avalanche de informações. É caminho aberto para a ilustração dos mais atentos. Vale adquirirmos o poder mágico da pergunta certa no momento adequado. Então, as portas se abrem. Qual a tua aflição? Podemos indagar discretamente, quando percebemos marcas de tristeza no rosto do aflito. A porta fechada e o rosto fechado se abrirão numa ansiosa permuta de confidências. É para isto que o cristianismo surgiu, para nos aproximar e humanizar. É na permuta que se alicerça o entendimento. Todo o mecanismo de solidariedade é troca-troca, que aprofunda laços fraternos. O filósofo Sócrates perambulava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas. Ele se intitulava Parteiro dos Desabafos Coletivos. Sócrates provocava confidências. Talvez seja o estreitamento deste tipo de abordagem que ainda falte ao nosso cristianismo, este contato das pessoas com as pessoas, mas sem aquele narizinho arrebitado. Sair pelas ruas de coração aberto, pescando em águas turvas as mais imperceptíveis sinais de amargura. Qual a tua aflição? Seria a interrogação pertinente. Por incrível que pareça, a própria formação doutrinária dificulta o rompimento deste paredão. Recato e discrição, incentivados pela nossa cultura, desaconselham o que se considera bisbilhotice ou até mesmo invasão de privacidade. Babel de confusão e mal-entendidos escondem lágrimas secretas. É possível até mesmo percebermos rostos ensombrados, corações batem aflitos no peito de pessoas que se encontram totalmente desorientadas, completamente sem rumo. Disfarces não conseguem esconder certos tipos de apreensões. Problemas pequenos e grandes fazem parte da experiência humana. O Pai Celestial permanece alheio às dificuldades, quando elas são indispensáveis ao complemento do nosso aprendizado. Aquelas provas podem ser martelos do karma, nos ensinando a viver melhor. E aqui eu transmito algo pertinente.
Deus, Ele não nos livra do problema. Deus nos livra no problema. É no problema que Deus nos dá o empurrão, o alívio. Até o limite das nossas forças, com toda certeza, meus caros, Deus nos deu inteligência para resolver aqueles problemas que estão ao nível da nossa inteligência, das nossas forças. Além deste limite, podem ter certeza que Deus assume e resolve o impasse. O aflito nunca ficará desamparado por Deus. Seremos obrigados a colocar a cabeça para funcionar. Cabeça, meus caros, não foi feita simplesmente para usar chapéu. Aquilo que estiver ao nosso alcance, dentro da nossa possibilidade, Deus deixa para nós. Nós é que temos que resolver. Ruth Ferdinando fazia 2 anos que estava procurando emprego. Uma loja de materiais elétricos colocou anúncio: precisamos de secretária. Ruth, que mandara ofertas para inúmeras firmas, já estava até um tanto desanimada, resolveu inovar aquela vez. Resolveu inovar na abordagem daquele futuro patrão. Mandou telegrama para o diretor da empresa: Senhor Corrêa, eu imagino o quanto Vossa Senhoria é ocupado. Por isso, me ofereço grátis, sem qualquer pagamento de gratificação, para selecionar cartas dos candidatos que certamente estarão chegando aí. O empregador aceitou a oferta da moça. E ela teve oportunidade de ouro para demonstrar os seus talentos. Veja a inteligência da moça. No fim do dia, ela lhe entregou somente as cartas mais promissoras, colocou nas mãos do futuro patrão. Deixou as outras na sua mesa para não tomar o tempo do diretor. E ele então lhe disse: eu quero ver a sua carta. A minha não é deste maço, respondeu a moça com humildade. A minha não se encontra entre as melhores. O diretor da empresa recebeu aquele choque daquela humildade, daquela modéstia da moça. Eu quero ver a sua carta, senhorita Ruth, disse ele enfático. Depois de examinar a carta da moça e mais algumas selecionadas por ela, o diretor simplesmente lhe perguntou: quando você pode iniciar o trabalho? Ruth Ferdinando conseguira o emprego pela surpreendente linguagem cooperativa e pela criatividade da abordagem. Palavras e atitudes certas em momentos certos fazem milagres. A linguagem faz milagres. O dom de comunicar-se com palavras adequadas e gestos persuasivos valorizam contatos. Um analista do comportamento humano declarou recentemente que o grande mal do século é a falta de capacitação para um diálogo correto.
Faltam especialistas em conversação correta que transformem a prosa numa ciência e numa arte. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E alcançamos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. O profeta de Apocalipse revela: eu vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres. Ela parecia cordeiro, mas se expressava como autêntico dragão. Apocalipse 13, versículo 11. Travestidos de bons moços, agasalhados em peles de cordeiros, enganadores, rodeiam os incautos. Prestem atenção na linguagem dessas criaturas. A linguagem revela quem eles são. Pela voz draconiana, vocês poderão identificá-los. Tenham cuidado, meus amigos, e prestem bastante atenção. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos o nosso assunto de hoje: lucros e perdas da linguagem. Para prejuízo geral, o diálogo tem sido mais competição, mais guerra do que conversa. James Miller compara esses ouvintes afoitos com o seu cachorro. Eu atiro um pau para longe, ao mesmo tempo que ordeno ao meu cachorro: quieto! E ele fica ali. Ele se congela numa estátua rígida, mas o nariz e as patinhas denunciam sua ânsia de correr em busca daquele pedaço de pau para trazê-lo de volta. Quando lhe dou a ordem de partida, ele dispara com flecha. E James Miller remata sua observação dizendo: a aflição dos conversadores para usurpar a palavra do outro parece a mesma sofrida pelo meu cachorro. Eles escutam tudo pelas metades, preocupados apenas com replicar. Eles querem destruir o adversário. Aquilo se transforma numa guerra. Os diálogos se desfazem por falta de reciprocidade. O sujeito não está nem sabendo o que o outro diz. Ele pega pedacinhos e lança tudo de volta, de maneira mal educada, muitas vezes. Intercâmbio, meus caros, requer atenção para que ele se torne proveitoso. Para ouvir e compreender, nós nem precisaremos ser catedráticos ou entendidos nas matérias. Basta prestarmos bem atenção e todos aproveitarão algo das conversações alheias. Como valiosas pedras aparecem nos cascalhos dos rios, observador atento descobre informações em retalhos de conversas. Descrevendo uma viagem aérea, Natan recorda um companheiro que rotulou como chato e cansativo.
A empresa dele montava lâmpadas fluorescentes e ele se detinha em pormenores enervantes. Não havia tatu que aguentasse tantos detalhes. De repente, porém, o sujeito citou lâmpada destinada ao cultivo de flores dentro de casa. Esta lâmpada substitui o sol, explicou o desconhecido, o amigo do Natan, seja lá, a pessoa que estava viajando junto com ele. A informação daquela criatura modificou o tom da conversa. Ninguém perca por timidez ou por impaciência ou por seja lá pelo que for, a preciosa chance de perguntar e esclarecer dúvidas, esmiuçar os assuntos. O ponto de interrogação pode substituir o ponto de exclamação, pode superar o ponto de exclamação. Bom ouvinte confessa a ignorância e pede reprise. Perguntas são sopros de vida, reavivando agradáveis conversas. A tarefa fundamental do jornalismo, por exemplo, é interrogar. No meio do diálogo, uma frase mágica poderá abrir cortinas. Cite um exemplo. Eis aí uma frase inteligente. Cite um exemplo daquilo que você está me dizendo. Essas palavrinhas são semelhantes ao momento de abertura da válvula da máquina a vapor. O momento que abre aquela válvula, faz aquele estouro. O barulho parece até uma explosão. O desafio obriga a análise criteriosa. O diálogo, então, se faz ping-pong. De lá para cá, daqui para lá. De lá para cá, daqui para lá. É um toma lá da cá de informações. Ouvintes e expositores se confundem, não permitindo que escapem detalhes. Os interlocutores, meus amigos, agem como consciências uns dos outros e incutem autenticidade aos argumentos. Durante muitos anos, eu troquei ideias com uma pessoa fanática que considerava a sua religião a única e a melhor do mundo. Certa ocasião, uma terceira pessoa participou da nossa conversa. Alcino demonstrou que sabia ouvir, porque ouvir é uma ciência. Cada vez que a interlocutora vacilava, usando pergunta, ele a trazia de volta ao assunto. Alcino pescava soluções para não deixar o diálogo morrer. O bulicioso peixinho da controvérsia era examinado de perto. A coisa fundamental de uma troca de ideias será reconhecer, não se tratar de guerra, me esclareceu Alcino. Troca civilizada de pontos de vista não exige arco e flecha. Outra reação típica de fanáticos é fechar os ouvidos como represália. Você nada tem que me interessa, dizem esses fanáticos, e tapam os ouvidos. Por mais treinado, o interlocutor não terá chance. Será a mesma coisa que alguém bater a bola de tênis num travesseiro de penas. A bola não voltará para ser rebatida. O mínimo interesse do interlocutor fará com que o assunto morra na casca, sem frutos. Chegou a hora, meus amigos, de penetrarmos matéria polêmica. O discutido dom de línguas precisa ser esclarecido. Estranhas palavras têm sido proferidas por aí, tenho escutado na televisão.
Os catedráticos apontam Pentecostes. Essa linguagem nasceu lá, dizem eles, e deitam falação. O mecanismo da ação é completamente diferente, porém. Os galileus seguidores de Jesus falavam no aramaico e todos entendiam. Hoje, escutamos estrofes incompreensíveis. Existe diferença marcante entre Pentecostes e agora. Qualquer falha de memória do pregador e ele introduz uma estrofe misteriosa para ganhar tempo. Segundo o dicionário Aurélio, glossolalia é o dom sobrenatural de se expressar em línguas estranhas. Os Atos dos Apóstolos registram o fenômeno de Pentecostes. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura Galileu estes que estão falando? No entanto, nós ouvimos os seus discursos em nosso próprio idioma. Atos 2, versículos 7 e 8. A Bíblia afirma que eles falavam no aramaico e os estrangeiros entendiam como se conversassem entre eles. A prosa se tornara de tal maneira compreensível que os egípcios, romanos, gregos, frígios e todos os demais julgavam recebê-la em seus próprios idiomas. Hoje, eu duvido que alguém traduza as cantorias dos que se dizem porta-vozes do Espírito Santo. Vejam que Pentecostes foi palco de enorme exaltação mística. Interpretando dentro do espírito das Escrituras, eu afirmo que aquela gente não traduzia palavras. Eles enxergavam imagens que se desprendiam da mente dos oradores. Explicaremos melhor isso no próximo bloco, porque agora faremos outra interrupção para os comerciais do canal. Mas fique aí. Muito obrigado. Na próxima sexta-feira, 2 de outubro de 2015, abordaremos outro tema ligado às Escrituras. Aposte no hoje, congele o porvir. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo, lucros e perdas da linguagem. Pentecostes, meus amigos, foi autêntica e santa telepatia. A exaltação mística produziu os fenômenos. Todos experimentaram a misericórdia do Pai das luzes. No invisível, em redor, se congregaram espíritos superiores, dirigindo aquele exército de anjos. O momento inédito não tivera outros iguais. Línguas de fogo iluminavam o rosto da multidão. Concomitante ao pronunciar das palavras, escapava o substrato delas. A transmissão de pensamento, meus caros, é matéria aceita pela ciência. O sobrenatural, no caso de Pentecostes, é o seu aspecto coletivo. A multidão foi favorecida pelo fenômeno.
O fato é que existem formas diferenciadas de comunicação, além do nosso beabá. A linguagem que usamos é apenas uma dentre elas. A quase esquecida pantomima é outra. Vejam que a pantomima dispensa o uso do idioma e da fala. No século passado, viveu aquele que nós consideramos o maior artista de pantomima do mundo, Marcel Marceau. Seus espetáculos não tinham namoro, nem cenários, nem diálogos e nem monólogos. Apesar das limitações, o perfil deste artista é assombroso. Ele venceu as barreiras do idioma, das faixas etárias e das nacionalidades. Apresentou-se em palcos de países que falavam o inglês, o italiano, o russo, o escandinavo, etc., dialogando com todos. Dialogando entre aspas, é claro. Quando Marcel Marceau entrava sozinho no palco, não havia nada para auxiliá-lo. Não havia nada. Sua roupa, maquilagem e absoluto silêncio eram os instrumentos de trabalho. Ele vestia quase sempre calções de seda branca e uma camisa de malha cinzenta. A primeira coisa que faço, explicava Marcel, é atrair o meu público para o reino encantado da fantasia. Em número clássico, intitulado Andando contra o Vento, era tamanha a luta contra o vendaval que os espectadores chegavam a ofegar. Sem jamais ter usado objetos, ele subia escadas, andava de bicicleta, pulava cordas. Num episódio chamado Jardim Público, Marcel Marceau interpretava uma babá, um vendedor de balões, crianças brincando e homem arrastando um cachorrinho. Depois, ele se transformava no palhaço Bipe. O irrequieto clown ostentava cartola amassada e flor vermelha na lapela. Com hilariante falta de jeito, Bipe doma leões, persegue borboletas e foge apavorado de uma vespa. É tão grande o realismo da cena que quando o Bipe esmaga uma borboleta, uma adolescente grita na plateia, cobrindo o rosto assustada. Nem posso olhar, dizia ela com voz entrecortada, com pena daquela imaginária vespa. Em Nova York, Marcel Marceau lotou o teatro de 3.000 lugares durante meses, ininterruptamente. Pode uma coisa destas? Isto nos indica que existem variadas formas de comunicação. Quando Deus interfere, meus amigos, as barreiras desaparecem. E se espantaram os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, vendo a graça derramada sobre os gentios, porque eles os escutavam falar em diversas línguas. Atos 10, versículos 45 e 46.
Isto aconteceu com o grupo de Pedro. Com Paulo, o fenômeno ocorreu da mesma forma. Paulo colocou as mãos sobre eles e de imediato desceu-lhes o Espírito Santo e eles se expressavam em diversas línguas e profetizavam. Atos 19, versículo 6. Isto que a Bíblia registra, meus caros, não nos surpreende. O profeta Joel, no Velho Testamento, já dizia: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Joel 28, versículo 2. A mediunidade, meus amigos, é uma forma sublimada de linguagem. Será necessário não forçar a barra, porém. A paranormalidade não é para quem a deseja, mas para aqueles que a recebem da vertical divina. Também não representa prêmio, como muita gente pensa. É missão, é trabalho, é sacrifício, e aqui mora o perigo. Muitos forçam a barra sem vocação. Entre os primeiros cristãos, este impasse já ocorria com frequência. Muitos deitavam falação e profetizavam, movidos pelos desejos de aparecer e de ser aplaudidos. Falar idiomas estranhos tornou-se moda nos primeiros tempos do cristianismo. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. O apóstolo Paulo puxou a orelha de muita gente, censurando aquele palavreado incompreensível, os mesmos que nós escutamos hoje. A crítica de Paulo foi registrada na carta aos Coríntios. O que fala a língua desconhecida não fala aos homens, fala a Deus. Ninguém o ouve e em espírito ele divulga mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 2. O apóstolo Paulo reforça a sua contrariedade. Prefiro falar 5 palavras da minha inteligência para instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios 14, versículo 19. Eu nunca escutei esses pregadores de língua solta sequer mencionar esta censura de Paulo. Indiferentes, eles continuam pronunciando estrofes desconhecidas, cujo sentido nem mesmo eles conhecem. Eles forçam a barra para ostentar o apelido de médiuns do Espírito Santo e aparecer como exemplos de virtudes diante dos seus seguidores. O fato, caríssimos, é que cada um só pode dar o que tem que fazer. Não adianta procurarmos laranja num pé de limão. Que o Cristo nos perdoe a todos e nos dê entendimento para usarmos aquela linguagem maravilhosa que fala do amor do Pai Celestial. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, como já anunciamos, estaremos aqui dia 2 de outubro de 2015,
E o tema será: aposte no hoje, congele o porvir. E só diremos isto. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos, e que as bênçãos de Deus desçam pródigas sobre todas as famílias que estão em sintonia conosco, especialmente. Que Deus ampare a todos. Muita paz, muita saúde, prosperidade, alegria, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.